Bom dia, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados irmãos e amigos. É mais um momento que nós temos a oportunidade de estar louvando, engrandecendo e magnificando o nome do nosso Deus, Ele que vive e reina para tudo sempre, amém? Nós temos a oportunidade nessa programação Tabernáculo do Deus Altíssimo de estar falando com o nosso Deus, buscando o seu senhorio, colocando a nossa vida no altar do Senhor e sendo ministrados pelo nosso Deus nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Então que venhamos no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estar colocando a nossa vida no altar, que venhamos estar buscando a sua face, que venhamos colocar a nossa vida diante dele, na sala do trono, no santo lugar, e clamando a ele para que tenhamos um dia cheio da presença dele, da proteção, do cuidado. Então vamos estar aí de uma forma maravilhosa, colocando o nosso Deus em primeiro lugar nessa manhã e dizendo a ele que antes de fazer qualquer coisa, nós estamos aqui para louvar, para engrandecer, para magnificar o seu santo nome, amém? Então, programação Tabernáculo do Deus Altíssimo é uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, aqui em Cascadura, Travessa Souza Andrade, número 123, na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus. Eu sou o pastor Carlos Salles, idealizador e também responsável por esse trabalho. Eu te convido a estar aí, juntamente com o pastor Carlos, abrindo as Sagradas Escrituras hoje em Eclesiastes capítulo 12, versículo 1. E a reflexão que nós vamos estar aí, lembra do teu Criador, né? Lembra do teu Senhor. Nós vamos estar aí buscando essa reflexão nesse dia de hoje, dia 25/10/2023. Nós temos os cultos presenciais aqui na Travessa Souza Andrade, sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos, amém? Sempre às 19 horas. Você que não tem um lar cristão, faça de nossa igreja sua casa, você será muito bem-vindo em nome de Jesus, amém? Também tenho deixado 2 links dos meus YouTubes, peço aos amados irmãos e amigos que estejam aí se inscrevendo no canal, deixando aí o seu like e também compartilhando os vídeos com aquelas pessoas que não conhecem ainda Jesus. Coloca aí a tua vida nesse grande mestre, nesse grande Senhor que tem aí cuidado de nós, tem feito toda a diferença. Então, em nome de Jesus, vamos estar aí buscando ao Senhor enquanto podemos, amém? Faço bem-vinda aqui a Fan Live, né? Também a Sara, que Deus esteja abençoando as minhas amadas irmãs, sejam bem-vindas nessa manhã. Eu quero estar orando contigo nessa manhã. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por essa oportunidade que temos, ó Pai, de estar buscando, ó Pai, o Teu santo nome, Senhor Deus, colocando a nossa vida no Teu altar, te pedindo que o Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja nos lavando, remindo, Senhor Deus, transformando, que possamos, ó Pai, ser, Senhor Deus, cuidados, ó Pai, pelo Senhor, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, nos fazer, Senhor Deus, mais que vencedores, que o Senhor venha, Senhor Deus, nos ajudar, Senhor Deus, que o Senhor venha nos fortalecer, que a Tua boa mão, Senhor Deus, venha, Senhor Deus, fazer, Senhor Deus, com que sejamos, ó Pai, mais que vencedores, ó Pai, na data desse dia. Então abençoa, Senhor Deus, o Teu povo, ó Pai. Abençoa, Senhor Deus, os Teus filhos e filhas, ó Pai, que têm clamado ao Senhor, ó Pai, juntamente com o Teu Santo Espírito, ó Pai, que tem intercedido por nós, com gemidos, ó Pai, inexprimíveis. Então, Pai amado, Pai querido, esteja, Senhor Deus, olhando, Senhor Deus, para os Teus filhos e filhas, ó Pai, na data desse dia, operando, Senhor Deus, de uma forma, Senhor Deus, abundante e transbordante. Não deixa, Senhor Deus, os Teus filhos de qualquer maneira, Pai, mas esteja, Senhor Deus, lavando, remindo, ó Pai, fazendo, Senhor Deus, infinitamente mais do que nós temos pedido.
infinitamente mais, ó Pai, do que nós temos pensado. Então, Pai amado, olha, Senhor Deus, com olhar de misericórdia, Senhor Deus, para nós. Esteja, Senhor Deus, nos ajudando, Pai, a transpor com as barreiras, ó Pai, com as dificuldades. Olha, Senhor Deus, para a criança, Senhor Deus, olha, Senhor Deus, para o adolescente, para o jovem, ó Pai, para o adulto, ó Pai, um ancião, uma anciã, Senhor Deus, esteja abraçando, cuidando, ó Pai, toma também, Senhor Deus, Israel, que tem, Senhor Deus, passado, Senhor Deus, por momentos dificílimos, ó Pai, guerra, Senhor Deus, não faz bem a ninguém. Venha trazer paz, ó Pai, venha, Senhor Deus, estar, Senhor Deus, derramando, ó Pai, do Teu bálsamo, ó Pai, sobre, Senhor Deus, os feridos, os cansados, ó Pai. Ah, Deus de Israel, sou o Senhor para nos ajudar, sou o Senhor para fazer, Senhor Deus, com que nós venhamos ser uma bênção, Senhor Deus, onde quer que estejamos. Então, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, opera, Senhor Deus, com Teu grande amor, opera, Senhor Deus, com Teu favor. Pai santo, Pai querido, Pai amado, esteja, Senhor Deus, ajudando, ó Pai, ó Deus de Israel, aqueles, ó Pai, que têm, Senhor Deus, aleluia, estado, Senhor Deus, em momentos, ó Pai, de calamidade, momentos, ó Pai, de muito sofrer, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que as Tuas mãos potentes, ó Pai, esteja tocando, ó Pai, esteja fazendo infinitamente mais. Assim, Senhor Deus, nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, nos ajudar a transpor com as barreiras, ó Pai, com as dificuldades. Pai santo, Pai querido, Pai amado, olha, Senhor Deus, ó Deus, com Teu olhar, Senhor Deus, de misericórdia, Pai, estende as Tuas mãos sobre, Senhor Deus, o Rio de Janeiro, estende as Tuas mãos sobre o Brasil, sobre a face da terra, Pai. E seja, Senhor Deus, nos ajudando, ó Pai, a sair, Senhor Deus, dessas situações, ó Pai, terribilíssimas, Pai, que temos, ó Pai, enfrentado. Então, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, olha, Senhor Deus, com um olhar favorável, Pai. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai, seja o Senhor, ó Pai, a estar, Senhor Deus, aleluia, restabelecendo, ó Pai, a saúde, restabelecendo, Senhor Deus, ó Pai, as finanças, restabelecendo, ó Pai, ó Deus de Israel, ó Pai amado, Pai querido, a comunhão, a união, Senhor Deus, Pai santo, Pai querido, Pai amado, a paz. Assim, Senhor Deus, nós clamamos ao Senhor, ó Pai, cuida, Senhor Deus, do doente, do ferido, ó Pai, daquele, Senhor Deus, que se encontra desabrigado, aquele, Senhor Deus, que tem fome, aquele que tem sede, Senhor Deus, aquele, Senhor Deus, que tem sido, ó Pai, castigado, ó Pai, torturado. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu clamo ao Senhor. Venha, Senhor Deus, aleluia, com as Tuas mãos potentes, tirar, Senhor Deus, o Teu servo, Tua serva, Senhor Deus, de tanta situação, Senhor Deus, que tem, Senhor Deus, destruído, ó Pai, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus de Israel, esteja, Senhor Deus, ajudando, Senhor Deus, o Teu filho e a Tua filha, Pai, a transpor com as barreiras, Pai, com as dificuldades, ó Pai. Nos ajuda, Pai, ver, Senhor Deus, um dia melhor, ó Pai, um tempo, Senhor Deus, de vitória, Pai. Um tempo, ó Deus, em que venhamos, ó Pai, estar, Senhor Deus, tendo, Senhor Deus, a nossa vida, Senhor Deus, aleluia, depositada nas Tuas mãos, ó Pai, aleluia, na Tua segurança, pois o Senhor é o nosso conforto, fortaleza, o Senhor é a nossa segurança, o Senhor é o nosso porto seguro, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, então, Senhor Deus, venha, Senhor Deus, com Tuas mãos potentes. Cuida, Senhor Deus, daquele que se encontra enfermo, ó Pai, desenganados pelos médicos, ó Pai. Ó Deus de Israel, aquele, Senhor Deus, que tem, Senhor Deus, estado, Senhor Deus, com sua vida por um fio, ó Pai, por um triz. Pai santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, ó Deus de Israel, rogo ao Senhor, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, nesta manhã, Senhor Deus, pelo poder, Senhor Deus, do Teu Santo Espírito, ó Pai, nos ajudar, nos auxiliar, fazer com que nós sejamos mais que vencedores. Cuida, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, da Tua prole. Toma, Senhor Deus, aqueles que se encontram hospitalizados, ó Pai. Muitos, ó Pai, estão, Senhor Deus, nos CTIs, nas UTIs, ó Pai. Muitos, ó Pai, estão, Senhor Deus, em coma, Senhor Deus, assim, Senhor Deus, que o Teu milagre, ó Pai, venha sobre eles, pois Tua palavra diz, Senhor Deus, que o Senhor levou sobre si as nossas dores e pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados. Pai santo, Pai querido, Pai amado, então, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, venha, Senhor Deus, com Teu socorro, com Tuas mãos potentes, ó Pai. Dá vida, vida em abundância, pois é a Tua promessa, Senhor Deus, para com Teus filhos. Toma, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, aquele, Senhor Deus, que tem sido, Senhor Deus, o chefe de sua família. Ó Deus de Israel, o chefe de sua família, que tem levado, Senhor Deus, o pão de cada dia, que tem levado, Senhor Deus, o soldo necessário, Senhor Deus, para as responsabilidades mensais.
Assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, nós te rogamos, nós clamamos ao Senhor, que teu Espírito Santo esteja, Senhor, nos auxiliando, nos ajudando, que sejamos uma bênção nas tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Glórias a Deus. Zubair, seja bem-vindo. Deus te abençoe, Deus te proteja. Que Deus esteja aí nos visitando, guardando, fazendo infinitamente mais. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1. Nós estaremos aí meditando nessa palavra. Eu peço aos amados irmãos que estejam juntamente aí com o pastor Carlos nessa palavra de Eclesiastes, para que nós estejamos aí falando do amor de Deus, dos cuidados do Senhor para com os seus, para com a sua prole, para com a sua igreja, para com os seus servos e servas, para com todo aquele que tem buscado ao Senhor, colocado a sua vida no altar, aleluia, daquele que se preocupa conosco, daquele que tem verdadeiramente lutado as nossas causas, feito de nós instrumentos maravilhosos nas suas mãos. Então, em nome de Jesus Cristo, é um tempo de vitória, é um tempo de nós estarmos aí colocando a nossa vida no altar e falando com Deus a respeito de tudo que Ele tem para conosco, pois nós precisamos desse Deus, nós precisamos da sua presença. A paz do Senhor Jesus, a minha diaconisa Dacília, Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde, que seja bem-vinda, Senhora, aleluia, todos os nossos amados irmãos que têm estado conosco. Então diz assim: a mocidade deve preparar-se para a velhice e para a morte. E está dizendo a palavra do Senhor desta maneira em Eclesiastes capítulo 12, versículo 1. Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Assim diz a palavra do Senhor a respeito de Eclesiastes. O que eu quero dizer com essa palavra, meus amados irmãos e irmãs, que muitos têm se esquecido do Senhor, muitos têm deixado o Senhor de lado. E nós precisamos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, falar com o nosso Deus, com aquele que tem verdadeiramente toda a preocupação comigo e contigo. Falar: Senhor, venha para dentro do meu coração. Nós temos um texto aí em Eclesiastes, ou melhor dizendo, em Apocalipse capítulo 12, versículo 1. E a palavra do Senhor ali está dizendo: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta do teu coração, eu entrarei, serei contigo, você comigo. Nós precisamos entender, se o Senhor ele está dizendo, amados irmãos, que está batendo a porta, é porque está difícil encontrar portas abertas, está difícil encontrar lugar de repouso, está difícil encontrar um coração aquebrantado, está difícil encontrar um coração amolecido, mas não, só encontra coração duro, portas fechadas, situações, amados irmãos, de amargura, destruição. Nós precisamos então, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, falar: Deus, eu preciso de Ti. Deus, as minhas necessidades são maiores do que eu possa imaginar, do que eu possa pensar. E eu tenho, Senhor Deus de Israel, como eu posso dizer a palavra certa, eu tenho consciência de tudo isso, Senhor, que tem acontecido, que está à minha volta, tenho consciência de tudo isso que o pastor Carlos está dizendo nessa manhã, mas eu preciso, Senhor, que através do Teu Santo Espírito, o Senhor venha quebrantar o meu coração, Senhor Deus. Eu até lembro de Ti, Senhor Deus, mas são momentos assim, passageiros, momentos de dificuldades, eu lembro do Senhor, mas quando está tudo bem, eu me esqueço completamente, eu nem lembro que o Senhor existe. Assim tem sido muitas vezes com muitas pessoas, amados irmãos, mas nós precisamos lembrar do Senhor em todos os momentos de nossa vida. Nós não podemos de maneira nenhuma ignorá-lo. Nós precisamos entender, amados irmãos, que o Senhor, segundo a sua palavra, diz que Ele é o princípio e o fim, é o alfa e o ômega. Nós precisamos entender que Ele está todo o tempo do nosso lado. Nós precisamos entender que nós temos que ter comunhão com o nosso Senhor, buscar a sua presença. Nós precisamos entender, amados irmãos, que nós temos que ter uma vida de oração. Nós precisamos entender que nós precisamos ter comunhão com o Senhor, buscar a sua face, colocar a nossa vida no altar do Senhor. Então, em nome de Jesus Cristo, não se desvie de tudo aquilo que se chama Deus, de tudo aquilo que tem conspirado a teu favor para ter um encontro real com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Amanda Tavares, seja bem-vinda, Deus te abençoe. Tudo bem sim, Amanda? Então, meu amado irmão, minha amada irmã, nós precisamos estar tirando esse tempo aí para nós estarmos lembrando do nosso Criador. Olha aqui que diz Eclesiastes, olha o que diz o nosso amado irmão Salomão. Ele diz: lembra do teu Criador antes que venham os maus dias. Lembra do teu Criador antes da tua morte. Nós precisamos entender isso. E eu trouxe aqui um texto para nós estarmos meditando nessa palavra. Eu trouxe um texto aqui para nós estarmos colocando a nossa vida diante do Senhor. Glórias a Deus. Maravilhoso é o Senhor. E esse texto ele começa dessa maneira: lembra do teu Criador no dia da tua mocidade. Essas são as palavras de Salomão no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1. Continua dizendo Salomão, para justificar o conselho: antes que venha os maus dias, nos quais dirás, não tenho neles contentamento. Essas palavras são um esforço de Salomão procurando orientar para a sua velhice, para que a velhice não seja um castigo, mas uma fase normal na vida das pessoas. A obediência a esse conselho será uma preparação para uma velhice feliz, apesar das contingências naturais da fase. Aos jovens que lerem este artigo, é um apelo a que se veja no futuro, depois dos 70 anos, os velhos, aos velhos é um apelo a que comprovem a razão do autor ao escrever essas palavras. Salomão passa então a descrever o que acontece na velhice e que transforma essas fases nos maus dias em que não há, aleluia, neles contentamento. No dia em que tremerem os guardas da casa, o enfraquecimento dos braços, e se curvem os homens outrora fortes, as pernas que se tornam tropegas ou tropeças, e cessarem os moradores por já serem poucos os dentes naturais, é claro, pois Salomão não contava ainda com o recurso das modernas próteses. Escurecerem os que olham pela janela, os olhos que enfraquecem e se cansam. No dia em que não puderes falar em voz alta, enfraquecimento da voz que se torna trêmula, e te levantares a voz das aves, idoso acorda cedo, dispensa até despertador. E todas as harmonias, filhas da música, diminuem, os ouvidos já misturado com ruído, zumbido constantes que impedem uma boa audição. Quando temeres que é alto, falta de equilíbrio que leva os idosos a evitar as alturas, quando florescer a amendoeira, embraquecimento dos cabelos, quando o gafanhoto for um peso e te aparecer, ou melhor dizendo, te perecer o apetite. Os idosos sabem que isso significa, os moços irão saber, se tiverem a aventura de chegar até lá. Antes que se rompa o fio da prata, a esperança, e se despece o fio do ouro, perda de todos os valores morais, e se quebre o cântaro junto à fonte,
e se desfaça a roda junto ao poço, destruição total e morte. São assim, meu amado irmão, minha amada irmã, os dias de nossa vida. Então, arremata Salomão, e o pó volte ao pó como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Nós precisamos, aleluia, fazer valer a pena. Sou velho, mesmo graças a Deus, as tentações da juventude, a vida do jovem. Há dias, comentando esse texto de Eclesiastes, um amigo me disse, espantado, mas tem tudo isso escrito na Bíblia? Claro que tem, respondi. Na Bíblia você encontra coisas que você nunca pensou existir. Então, nos lembramos do conselho inicial, lembra do teu Criador. Por quê? Porque a velhice, sendo um estado de espírito, quanto mais em paz estiver o espírito, mais feliz será na fase, aleluia, da vida. Não há nada mais depressivo do que a consciência de males praticados, de faltas cometidas e sem perdão. O peso da consciência é o maior flagelo de uma pessoa, seja na idade que for. Quando se chega à velhice, com a alma despojada desse peso, então se torna fácil encarar e viver nessa fase tão temida pela maioria das pessoas, mas tão gratificante para quem chega a ela com a consciência de ter vivido bem a sua mocidade. Lembra do teu Criador, lembra-se das virtudes desse Criador, lembra de que Deus, aleluia, na sua mocidade, é lembrar do amor, porque Deus é amor, e lembrar-se da bondade, porque Deus é bom, e lembrar-se da justiça, porque Deus é justo, lembrar-se da humildade, porque Deus é humilde, e lembrar-se da santidade, porque o nosso Deus é santo. Lembrar do Criador é preparar uma velhice feliz, porque essa lembrança é que vai determinar a maneira de viver sob a orientação do Deus Criador que nos fez para a felicidade. Para gozarmos as boas dádivas da mocidade e de todas as idades, dádivas proporcionadas a nós pela bondade desse Criador. Lembra-se do Criador. Lembrar-se do Criador é viver com Deus. É viver com Deus e suplantar o tempo. Vale a pena essa preparação. Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Nós precisamos lembrar do nosso Deus. Nesse momento, amados irmãos, em que verdadeiramente nós temos força, não somente lembrar, mas buscá-lo, não somente buscá-lo, mas trazê-lo para dentro de nós, ter comunhão com Ele, viver com Ele todos os dias de nossa vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que venhamos ter, aleluia, essa consciência, que o Senhor Ele tem diz, se você se envergonhar de mim aqui nesta terra, eu me envergonharei de você diante do meu Pai que está no céu. Se você lembrar de mim aqui nesta terra, eu lembrarei de você diante do meu Pai que está no céu. Se você se esquecer de mim aqui nessa terra, eu me esquecerei de você diante do meu Pai que está no céu. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, amados irmãos, colocar a nossa vida no altar, buscar o Senhor. Nós precisamos, em nome de Jesus, colocar verdadeiramente na nossa consciência de que temos um Deus. Amém? Seja bem-vinda, minha amada irmã Marina Salles Andrade, também seja bem-vinda Karen Ribarra, George, também seja bem-vindo.
Daiane Ribeiro, seja bem-vinda. Em nome de Jesus Cristo, que todos os meus amados irmãos e irmãs sejam bem-vindos. Pastor Carlos tem começado mais cedo a programação, eu tenho trabalhado no local mais distante da minha casa, então eu tenho começado mais cedo para chegar mais cedo na localidade de trabalho, amém? Então hoje nós começamos às 7h10 da manhã e já estamos quase terminando essa programação. Eu quero apenas trazer uma palhinha com os amados irmãos do Livro dos Mártires, porque não dá para o pastor Carlos fazer duas programações quando está trabalhando longe. Fica muito difícil do pastor Carlos estar fazendo duas programações ao mesmo tempo. Então eu preciso estar remindo o tempo para nós estarmos buscando ao Senhor e colocando a nossa vida no altar, amém? Então, meu amado irmão, minha amada irmã, hoje nós vamos ver o assassinato do general Lagarde. Eu quero estar juntamente contigo lendo essa página, essa passagem aqui no Livro dos Mártires, né? Nós estamos aí, daqui a pouco nós estamos terminando esse livro, tem 449 páginas, nós já estamos aqui na página 420, falta 29 páginas para a gente terminar, amém? Então, 29 páginas nós estaremos terminando o Livro dos Mártires. Um livro com 450 páginas foi assim um tempo precioso de aprendizagem juntamente para com Deus. Vitor Guilherme, seja bem-vindo aí de São Paulo, um abração para os paulistas aí, em nome de Jesus. Deus esteja abençoando a todos, derramando a sua graça, da assunção, do seu sobrenatural, amém? Então, o Livro dos Mártires, nós temos aqui buscado ao Senhor e temos visto a respeito de tantas pessoas que morreram por ser protestantes, por ser cristãos. Aí na igreja primitiva, o Livro dos Mártires fala sobre a historicidade da igreja, mas logo na sua introdução a gente encontra uma observação que se diz que não somente é a historicidade da igreja, mas é uma denúncia a respeito das atrocidades que foram feitas com os nossos amados irmãos da igreja primitiva. Quantos deles morreram? Milhões de pessoas morreram, consideradas como hereges, porque amaram o Senhor de uma maneira diferente. A palavra do Senhor diz que ali em João capítulo 4, quando fala sobre a mulher samaritana, né? Ou melhor dizendo, isso mesmo, mulher samaritana. E ali, ela palestrando com Jesus, ela diz assim: nossos pais adoraram nesse monte, e vocês dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar. E Jesus falando para ela, o Senhor, ele tem buscado os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E não deve adorar somente nesse monte ou em Jerusalém, mas aonde você estiver. E a palavra do Senhor diz em Mateus, Jesus dizendo, adore ao Senhor no silêncio do teu quarto, fecha a porta após ti, pois o Senhor que te vê em secreto, ele te recompensará. O Senhor que te vê em secreto, ele virá sobre ti com as suas mãos potentes e fará infinitamente mais do que nós temos pedido e pensado. Diz também, meu amado irmão, a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando ele diz em Marcos 10:45, ele diz que o próprio Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele veio para se doar, ele veio para tomar o nosso lugar. A palavra do Senhor diz que ele se entregou no meu lugar, no teu lugar, ali no madeiro. Ele morreu a nossa morte. Ele tomou o nosso lugar na cruz do Calvário. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, muitos têm tirado a vida de outros, mas isso não é a vontade do Pai. A vontade do Pai é que nós venhamos ter vida e vida em abundância. Nós venhamos nos preocupar com o nosso amado irmão, seja ele quem for, meu amado irmão. O Senhor fala que aquele que te bater numa face, para você dar a outra face. Nós precisamos entender isso. E a palavra do Senhor diz
em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. E por causa desta fé, muitos dos nossos amados irmãos morreram, porque adoravam o Senhor desse jeito. Em também Êxodo capítulo 20, do versículo 1 ao 3, nós também temos referência a respeito de adoração somente ao Senhor e não a nenhum outro, somente Deus é o nosso Senhor. E nós o adoramos em espírito e em verdade. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. Seja bem-vinda, minha amada irmã. Deus te abençoe, Deus te proteja, e que Deus esteja fazendo maravilhas nas nossas vidas. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, sem mais delongas, quero falar sobre o assassinato do general Lagarde. Este homem que esteve muito tempo à frente e defesa aí dos cristãos primitivos. Ao final, foi aplicada a repreensão a estes excessos por causa do sucesso do assassinato do Conde de Lagarde, que ao receber a notícia desse tumulto, montou em seu cavalo e entrou para uma das ruas para dispersar a multidão. Um fanático tomou as rédeas de seu guinete. Outro apontou para ele uma pistola e gritou: miserável, farás com que eu me retires. E disparou imediatamente. O assassino foi Lois Boyce, um sargento da Guarda Nacional. Porém, ainda que todos soubessem o que este fizera, ninguém tentou prendê-lo, e por esta razão escapou. Quando o general se viu ferido, deu ordem à tropa para que protegesse os protestantes e lançou-se a golpear até o alojamento, porém desmaiou. Assim que ali chegou, ao recuperar-se, impediu o cirurgião que examinasse o seu ferimento, até que escrevesse uma carta ao governo, para que, caso viesse a morrer, fosse possível saber de onde viera a sua morte, o fim de que ninguém acusasse os protestantes desse crime. A morte desse general provavelmente trouxe um certo grau de apreensão aos seus inimigos e alguma calma aos protestantes, porém a maior parte do povo entregara-se à libertinagem, para que não se sentisse refreada sequer pelo assassinato de representante do seu rei. À noite voltaram ao templo e abriram as portas com machados. O som ameaçador de seus golpes infundiu o terror aos corações das famílias protestantes, refugiadas em suas casas, e pranteavam. O conteúdo da caixa de esmolas foi roubado, bem como as roupas que estavam preparadas para serem distribuídas aos pobres. A indumentária do ministro foi destroçada. Os livros foram rasgados e roubados. Os pertences foram saqueados. Porém, a sala que continha os arquivos da igreja e os sínodos foram resguardados providencialmente. Se não fossem as patrulhas que rodeavam o local a pé, tudo teria se tornado pasto para as chamas. E o próprio edifício, um montão de ruínas. Contudo, os fanáticos atribuíram o crime cometido contra o general à sua própria devoção e disseram que era a vontade de Deus. Foram oferecidos 3.000 francos pela captura de Boyce. Porém,
era bem conhecido que os protestantes não ousariam capturá-lo e que os fanáticos não o desejavam. Durante estes acontecimentos, o sistema de convenções forçadas ao catolicismo progredia regular e temivelmente. Também a intolerância do governo britânico para crédito da Inglaterra, o conhecimento dessas cruéis perseguições conduzidas contra os nossos irmãos protestantes na França produziu tal sentimento no governo que levou a interferir, e os perseguidores dos protestantes transformaram este ato espontâneo de humanidade e piedade em protesto para acusar as vítimas de correspondência traidora com a Inglaterra. Porém, em meio a estes acontecimentos, para grande surpresa deles, apareceu uma carta enviada há algum tempo à Inglaterra pelo Duque de Wellington, a qual informava que existia muita informação sobre o acontecimento do Sul. Os ministros das 3 denominações evangélicas em Londres, desejosos de não serem mal informados, pediram a um dos seus companheiros que visitasse os cenários das perseguições e examinasse com imparcialidade a natureza e a extensão dos males que desejavam impedir. O reverendo Clemente Perotti empreendeu esta difícil tarefa e cumpriu esta ordem com um zelo, uma providência, uma devoção totalmente louvável. Em seu regresso, promoveu abundante, irrefutáveis provas de uma vergonhosa perseguição materiais para uma apelação ao parlamento britânico, e um informe impresso, divulgado pelo continente, o qual pela primeira vez deu uma correta informação aos habitantes da França. Viu-se então que a intervenção estrangeira era de grande importância, e a declaração de tolerância que suscitou no governo da França, assim como a atuação mais cuidadosa dos perseguidores católicos, operou como reconhecimento decisivo involuntário dessa intolerância que algumas pessoas a princípio censuraram e menosprezaram, mas que se manifestou pela dura voz da opinião pública na Inglaterra e em outros países, que produziu uma correspondente suspensão da matança e do saque. Contudo, os assassinos e saqueadores ainda continuavam sem castigo e eram inclusive aclamados e premiados por seus crimes, enquanto os protestantes na França sofriam as suas penas. Mais cruéis e degradantes faltas insignificantes, os católicos, manchados de sangue e culpados de numerosos e terríveis assassinatos, eram absolvidos. Talvez a virtuosa indignação expressa por algum dos mais ilustres católicos contra estes abomináveis procedimentos tenha colaborado para refazer os crimes. Muitos protestantes inocentes foram condenados às galeras ou castigados de outra maneira por supostos crimes baseados em declaração feita sob juramento por desalmados, sem princípios nem temor a Deus. Madier de Matigal, juiz da Corte Real de Nimes e presidente do Tribunal de Garde-Vaucluse, sentiu-se obrigado
em certa ocasião, encerrar a sessão antes de aceitar o testemunho de um monstro sanguinário tão notório quanto Trupemi, disse este magistrado. Em uma sala do Palácio da Justiça, diante daquela em que eu me sentava, várias desfortunadas pessoas perseguidas pela facção eram julgadas, e cada testemunho que tinha a sua condenação era aplaudido com gritos de "Viva o Rei!". Por 3 vezes a explosão deste gozo fez-se tão terrível que foi necessário chamar reforços dos quartéis. 200 soldados eram às vezes insuficientes para refrear a multidão. De repente, os gritos e clamores de "Viva o Rei!" foram redobrados. Chegava um homem como vencedor, aplaudido, levado a triunfo. Era o terrível Trupemi. Aproximou-se do tribunal, viera testificar contra prisioneiros, foi admitido como testemunha, levantou a mão para o seu juramento fosse tomado. Transpassado de horror diante daquele espetáculo, levantei-me de minha cadeira e entrei na sala do conselho. Os meus colegas seguiram-me em vão, quiseram persuadir-me a desistir. "Não", exclamei, "não consentirei que este miserável seja admitido para que dê testemunho perante uma corte de justiça na cidade que ele tomou, repleta de assassinatos, inclusive no palácio em cuja escadaria assassinou o desafortunado Burilon. Não posso admitir que mate as suas vítimas com o seu testemunho, como faz com o seu punhal. Ele, um acusador, ele, uma testemunha. Não, jamais consentirei que este monstro se levante em presença de magistrados para dar um juramento sacrilégico com as suas mãos ainda banhadas em sangue." Essas palavras foram repetidas ao lado de fora da porta. As testemunhas temeram, os facciosos também se assustaram, os quais seguiam a astúcia de Trupemi, que lhes ditava calúnias após ensiná-los a assassinar. Essas palavras penetraram nos calabouços dos condenados, inspiravam esperança, deram a um valente advogado a resolução de assumir a causa dos perseguidos. Até levou as orações de inocência e desgraça ao pé do trono. Ali perguntou se evidencia um trume, ou melhor dizendo, um Trupemi, não era suficiente para anular uma sentença. O rei concedeu um perdão pleno e livre. Situações, amados irmãos, que têm acontecido nos nossos dias, situações que têm nos deixado tristes, alarmados, e nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, buscar ao Senhor em oração. Nós precisamos proteger um ao outro, nós precisamos clamar pela vida de cada pessoa, seja o nosso vizinho à direita, à esquerda, do lado de cima, do lado de baixo, porque até mesmo sendo afrontados, nós precisamos orar para que Deus esteja mudando corações, para que Deus esteja transformando corações, para que Deus esteja entrando com providências, porque nós precisamos de paz, nós precisamos de santidade. Sem santidade ninguém verá a Deus. O que nós temos visto é emboscada, o que nós temos visto é injúrias, o que nós temos visto é pessoas intolerantes,
E nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, deixar nas mãos de Deus. Nós não somos juízes de coisa alguma. O único juiz é o nosso Deus. O único juiz é o nosso Deus. Nós precisamos, então, em nome de Jesus Cristo, colocar a nossa vida no altar. Amém? Eu quero orar contigo, Pai Santo, Pai querido, Pai amado. Muito obrigado, ó Deus, por essa manhã. Muito obrigado pelos teus cuidados. Cuida, Senhor Deus, dos meus amados irmãos, das minhas amadas irmãs. Protege, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, as igrejas perseguidas, ó Pai, os cristãos perseguidos, ó Pai. Que o Senhor esteja, Senhor Deus, tomando nas tuas mãos, ó Pai, as pessoas que estão reunidas conosco nesta manhã, Senhor Deus. Protege-as, Pai, guarda, Senhor Deus, da saúde, da paz, da alegria, prosperidade. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que venhamos, ó Pai, agregar, Senhor Deus, aleluia, almas, ó Pai, a tua casa, Senhor Deus, que venhamos, ó Pai, ser uma bênção nas tuas mãos. Então cuida de nós, cuida, Senhor Deus, do teu povo, dos teus filhos e das tuas filhas, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? A paz do Senhor Jesus a todos meus amados irmãos e irmãs, uma boa quarta-feira. Que Deus esteja abençoando de uma forma abundante, de uma forma transbordante, que tenhamos um dia cheio da presença do Senhor. Um abração aí do pastor Carlos. Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós, que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém e amém. Amém? Abração. Que o Espírito Santo de Deus também esteja te abraçando, guardando a ti, guardando a sua família, a sua casa, guardando todos os seus, em nome de Jesus. Amém? Fica na paz. Deus abençoe.